Daqui a pouquinho o Jorge vai entrar. Bom, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Marco. Infelizmente o cabeleireiro não entra nos serviços essenciais, né? Então estamos lidando do jeito que dá. Esses tempos eu estava olhando no espelho e falei, gente, daqui a pouco eu tô igual o Wolverine já. Bom, acho que poucas pessoas aqui não conhecem o meu trabalho, né? Acredito que a maioria de vocês já participaram de alguma live, algum evento. No entanto, tem algumas pessoas aqui que de fato não conhecem o meu trabalho, e ok, isso é bom, né? Estamos conseguindo alcançar mais pessoas interessadas aí na psicanálise. Bom, a Maria entrando. Vamos lá. Faltou uma coisa, Rodrigo. Live. Vamos começar. Ferdinando, eu acho que eu vou colocar você aqui também como host, tá? E aí, se for entrar alguém, de repente eu não percebo, você... Não dá. Aí você ficaria de host, eu não posso ficar. É estranho, né? Bom, de qualquer forma, Karen, boa tarde. Boa tarde, gente. Como vão? Espero que bem. Podem comentar aqui no chat do grupo, né, à direita. Bom, então vamos lá. Meu nome é Marco Leite, sou analista e membro do Instituto Falang. Já faço formação há pelo menos 10 anos aí no percurso de formação em psicanálise, há uns 3, 4 anos mais próximo do Jorge Cesarino, né? Com análise de controle, seminários clínicos e por aí vai. Alguns de vocês eu conheço, o Ferdinando, que trabalha aqui comigo, a Lilian, que participou dos seminários, a Amanda também, né, que está sempre aí comigo, acompanhando meu trabalho, e já participou também dos grupos com o Jorge. Tem mais pessoas aqui que também participaram, né, e tem o pessoal que é a primeira vez. Bom, fiquei sabendo do seu trabalho na live com o Alexandre Simões. Que legal, Janaína. Gostou do trabalho da live? A Francine também, legal, bacana, muito bom, valeu. A gente se esforça bastante para poder acolher da melhor forma possível, né, o sofrimento e poder com isso, né, direcionar, né, o trabalho para que as pessoas possam se desfazer deles, né, ou fazer com eles alguma outra coisa, que é justamente aquele ponto do texto que eu escrevi especialmente aí para esse grupo de hoje, né? De eu recordar, repetir, elaborar. Alguém colocou lá, perdão, mas eu não vou lembrar quem foi, alguém colocou o vídeo do Christian Dunker sobre o mesmo texto, né? Acho bem bacana a ideia do Dunker, ali ele está se posicionando de uma forma bem interessante. Não é diferente do meu posicionamento também, né? Eu sempre militei por pensar os textos freudianos, né? Mesmo avançando para Lacan, avançando para outros autores. Eu até entendo alguns colegas, entre eles colegas eminentes, né, da psicanálise no Brasil e no mundo, que dizem da morte de Freud e de Lacan, tentando sustentar uma teoria sem sem se segurar, né, a partir dos nomes, a partir de Freud, Lacan, Klein, Winnicott, mas pensar cientificamente a psicanálise, né, como a teoria pela teoria, e acho isso muito válido, muito interessante, mas às vezes eu me deparo com um funcionamento meio estranho, meio esquisito, de que quando se pensa teoria pela teoria,
se de alguma forma se perde algo que eu gosto muito de trazer sempre, né, à baila, por assim dizer, que é justamente o percurso histórico do autor, né? Uma teoria sem um teórico, para mim, não vale de muita coisa, né? E ainda mais falando de psicanálise, que o que se transmite é o próprio efeito da análise pessoal, do percurso da análise pessoal. A gente não tem como dizer que seria possível transmitir a psicanálise sem o nome do analista, né? Ou ainda sem o nome do analisante, que faz a sua própria análise a partir, claro, de uma teoria que orienta o percurso, mas que essa teoria não é sem um pensador. E aqui eu não estou nem colocando o nome de um pai, né, como Freud, o pai da psicanálise, ok, né? Mas depois do Freud teve muita gente também. Tá? Então, se a gente vai se orientar a partir da psicanálise, nós temos que se orientar a partir de um percurso de alguém, né? Por exemplo, quando eu critico a edição da Standard de Freud, eu não estou criticando o que foi feito, né? Mas eu estou criticando politicamente o que fizeram, né? Com o próprio trabalho de Freud. Veja, eu não estou pensando Freud, o Stretcher, o Wanna, né? Mas que política é essa, né? Veja, eu não penso que, por exemplo, a psicanálise trabalha com instinto, né? Eu não penso que a psicanálise trabalha com o eu, muito pelo contrário. Né? Nós trabalhamos com o sujeito do inconsciente, que é o sujeito da ciência, depois Lacan vai retomar isso, ok. Mas, assim, eu sustento essa teoria a partir da minha análise pessoal e da minha prática clínica, ok? Muito diferente de quem segue a linha da edição standard, que é uma leitura enviesada para tentar colocar a psicanálise como mais um dos ramos da medicina e da psicologia, né, e que fracassa, né, basta ver o que virou, aí vai para um caminho de psicoterapia, né, não de psicanálise, são caminhos opostos e necessariamente excludentes, né? Tenho insistido nisso. Quando a psicoterapia fracassa, é que nós podemos começar a pensar a questão da psicanálise, né, o encaminhamento analítico, por assim dizer. Então, me parece que quando você simplesmente pega uma teoria sem pensar o teórico, o percurso do teórico, a orientação teórica desse cara, o que você está fazendo não sei o que está fazendo, na realidade. Né? Não sei o que está fazendo. Está fazendo qualquer outra coisa, a meu ver, talvez até está fazendo ciência, né? Mas não sei se poderíamos chamar isso de psicanálise, ok? Bom, o Jorge daqui a pouquinho está vindo. Acredito que boa parte de vocês quer ver o Jorge, não quer ver o Marco, mas este grupo também é meu, né? A rigor eu coordeno ele, é um grupo que acontece quinzenalmente e temos como eixo, né, o texto principal hoje, recordar, repetir e elaborar. Jorge já fez uma participação nesse grupo no começo, o primeiro grupo foi com ele, depois foram mais dois grupos comigo, né? Discutimos sobre psicanálise e psicoterapia, e depois psicanálise e psiquiatria, e agora, né, estamos entrando aí em recordar, repetir e elaborar, que vai ser o cerne do que é um percurso analítico. Bom, a princípio eu queria dizer algumas palavrinhas para vocês, para além de tudo isso que eu já estou dizendo, né, aqui, mas basicamente, acho que esse Mac aqui é o Jorge, mas basicamente queria... Olá, Marco. Olá, Jorge. Boa tarde. Boa tarde. Eu Como você está? vou terminar minha fala aqui e já libero aqui para você, tá? Continua. Beleza? Boa tarde a todos aí. Boa tarde.
Então, até me perdi aqui onde estava. Aqui. Aqui tem que fazer 3 trabalhos, né? Tem que olhar aqui, tem que pensar aqui, tem que fazer o host. Mas vamos lá. Pensar, ou recordar, repetir, elaborar, é pensar necessariamente, né, o centro do que nós vamos chamar de psicanálise. Freud, por mais que ele avance teoricamente, o coração da análise continua nesse texto. Por mais que nós tenhamos outros analistas, outros teóricos, outros pensadores, né, ou uma outra obra, como Milner chega a dizer, né, que só temos 2 obras na psicanálise, de Freud e de Lacan, né? Que é interessante a gente pensar o que se chama de obra propriamente dita, né? Mas por mais que tenhamos uma outra obra, ainda assim é necessário, para que se diga que é uma análise, respeitar os elementos mínimos, né, e o percurso do que Freud propôs como psicanálise. Senão a gente corre o risco, muitas vezes, de estar fazendo outra coisa e aí começa a haver uma forçação, né? Só porque eu sou psicanalista eu faço psicanálise, estou fazendo qualquer outra coisa que não é psicanálise, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que é um caminho muito estreito, né? Aí, mas que deve ser percorrido. Então, me pareceu que quando a gente foi começar esses grupos, né, trabalhar com esse texto, recordar, repetir e elaborar, me pareceu fundamental logo no começo, para pensar essa questão que é o tema da conversa de hoje, da submissão ao ato. Por quê? Porque o que Freud está escutando dos seus pacientes já há mais de 15 anos, 20 anos, quando ele escreve esse texto, em 1914, 15, é muito interessante, porque ele começa a ver que, né, lembrando lá de 1900, a interpretação do sonho, quando Freud escreve sobre essa tal de outra cena, que, na realidade, nós não estamos apenas submetidos a uma outra cena, mas estamos aprisionados ali, né? Há um tipo de fixação, né? um tipo de uma é uma cena, né? Rigorosamente uma cena infantil que não se confunde com um fato, com um acontecimento, né? Eu acho que isso isso tem que ficar muito claro, né? Então, há uma cena, que essa cena é feita já de uma interpretação, né? Que a gente pode ler isso lá na interpretação dos sonhos, inclusive, e que nós estamos submetidos a isso. Nós vivemos, revivemos, e mais uma vez e novamente, repetimos, e parece que sempre de uma mesma, repetimos sempre uma mesma coisa de uma forma nova, né? Então, o que uma análise vai fazer, a priori, é nos levar por um percurso, né, a partir da palavra, da fala, tá? Que nós possamos nos desvencilhar disso que até então nós estamos presos, né, submetidos a. Mas veja, e aí eu escrevi no texto, né, bem no finalzinho lá, não se trata de excluir isso, não se trata de simplesmente negar isso ou de extirpar isso, como a gente vai ver, por exemplo, nas psicoterapias, onde as pessoas colocam, faz pensamento positivo, não, isso não te cabe mais, olha, isso não é mais você, olha, essa história já é passado. Ou então a psiquiatria que entra com a medicação ou com as cirurgias, que ainda tem algumas, né, algumas pessoas fazendo, infelizmente, não sacaram que o problema é sempre da ordem do afeto, né? Ou então, nos casos de eletroconvulsoterapia que retornaram, né, a questão da medicalização. A próxima aula da pós-graduação que eu coordeno vai ser comigo, sobre psicanálise e psiquiatria. Nós vamos trabalhar com o fim da psiquiatria. Muito provavelmente o próximo grupo eu vou tentar focar um pouquinho nisso também, né, com a morte da psiquiatria, com o avanço da neurociência e como nós podemos, enquanto psicanálise, se beneficiar disso, né? Mas isso aí é conversa para outro momento. Para agora, o que eu gostaria de dizer para vocês, né, introduzindo aí o tema,
com muita delicadeza, né, Jorge, e paciência, é justamente esse ponto, que a psicanálise, ela trabalha tão somente com a palavra, e que é a partir da palavra que se vinculam os afetos, que faz com que nós continuamente vivemos um sofrimento que não passa, né? Em que, independente da situação que nós nos encontremos, parece, né, e isso são palavras de todos nós que nos submetemos ao percurso analítico, parece que estamos no mesmo lugar. Há um texto bacana para ler, que é interessantíssimo, é O Estranho, né, ou O Infamiliar, ali onde Freud vai começar a dizer que ele está preso num labirinto que, na realidade, é uma rua que ele não queria se encontrar, e que não importa qual caminho ele pegue, ele cai sempre ali. Lacan depois vai chamar isso de uma escolha forçada, né? Já está escolhido previamente, o que a gente faz é só meio que deixar o barco ir aí com a correnteza. O que uma análise faz é mostrar, olha, tu tem o leme nas mãos, né? A corrente está te levando, mas tem o vento, você tem o leme, você pode direcionar o barco, você pode ir mais para a esquerda, mais para a direita, você pode ir mais rápido ou às vezes um pouco mais devagar, né? Então, assim, é possível fazer com isso, né? Não sem isso. O que leva ao último ponto que eu gostaria de falar com vocês, que é com relação ao elaborar, né? Elaborar, que está a raiz da palavra elaborar, ou perlaborar, como queiram, na nova tradução da autêntica, está assim, é o trabalho, o labor. E o que seria o trabalho? O trabalho é definido como tal pela física. Freud, para quem ainda não sabe, Freud ele se apoia, né, em toda a corrente científica, filosófica, histórica da sua época, e pega a questão do trabalho de uma forma muito magistral. Ele pega o trabalho para dizer que a psicanálise é um trabalho, né? E o que é um trabalho? Se a gente esquece essa dimensão do que é o trabalho, nós podemos colocar a perder todo o percurso de análise. O trabalho vocês podem até pegar no Wikipedia aí, né? É um deslocamento, né, de uma quantidade de energia, né, de um corpo para o outro, né? Ou seja, o que nós fazemos com o trabalho é pegar, de alguma forma, um corpo, né, e a partir de uma força aplicada sobre esse corpo, fazer o deslocamento dele. Bom, aqui nós temos um problema. Por quê? O Ferdinando pode me corrigir, Ferdinando. O Ferdinando é físico, se eu estiver falando besteira do trabalho aqui, ou se conseguir falar de uma forma mais tranquila, mais fácil também, muito bem-vindo. Mas, basicamente, o que a gente tem que entender é que o que nós vamos chamar de representações, né, de conteúdos inconscientes, de palavras, de significante depois da leitura de Lacan, é corpo, né? Corpo carregado de energia. Freud, para quem não sabe, era muito adepto da leitura dos alquimistas, né? Então, o que nós temos aqui é, na leitura freudiana, a possibilidade de, através com o trabalho, produzir de um corpo uma outra coisa, ok? O que seria um corpo, por exemplo? Podemos pensar a própria questão da memória, da lembrança, do recordar. O recordar, ele é um corpo. Querem saber como isso funciona? Basta que vocês se recordem de uma cena extremamente alegre, contente, feliz da tua vida e veja como essa lembrança, né, te causa alguma coisa. Ou então uma lembrança extremamente triste. Veja que é corpo. Por mais que nós não possamos vê-la, né, como eu vejo aqui minha xícara de café e tocá-la, por mais que essa consistência supostamente
material, que depois nós vamos, principalmente com a psicanálise, desconstruir isso, né? Por mais que nós não tenhamos essa consistência, isso nos afeta, né, tal qual qualquer outra coisa. Ou, eu não sei se já aconteceu com vocês, né, vou contar um pouco da minha história aqui para vocês. Eu perdi o meu irmão em 2005 e uma vez eu estava dormindo e eu sonhei que ele tinha me ligado, né? Eu levantei, quando eu me vi, eu estava na porta, para abrir a porta para ele. E aí depois eu falei, nossa, mas ele morreu. O que é isso que me faz levantar, ir abrir a porta? Veja, é algo do automático, algo que me toma, que me pega de surpresa. Eu quero que isso fique muito claro, né? Porque senão nós corremos o risco de perder a grande sacada freudiana, né? Que é o que trabalha a psicanálise. Que no fundo somos feitos e efeitos de palavras. Veja, a palavra faz corpo. Então, uma memória não é que ela é corporificável, mas quando ela é narrada, quando ela é dita, quando ela é falada, isso vai ganhando corpo, vai se fazendo corpo, vai se escrevendo no corpo. E aí entra a questão da repetição, né? A repetição é quando algo não vai muito bem e essa fala, ou essa ideia, esse pensamento, né, ainda sob o efeito da repressão, não consegue passar em palavras, não consegue se transformar em palavras. Olha a questão da transformação dos corpos aí, né? Então, o que nós temos ainda é uma ideia, né, de afetos, né, de puro afetos. E aí nós temos aquilo que o Dunker coloca lá no vídeo, né, de atuações. Né? Atua, veja, não sem o corpo, né? Mas uma vez que atua, é convocado geralmente pelo analista, espera-se que aconteça isso, né? Porque podem ocorrer atuações, às vezes atuações são até necessárias, né? Não sei se vocês concordam com isso ou não, mas às vezes atuações são necessárias para o caminhar de uma análise. O analista convoca o analisante, ou melhor dizendo, convida o analisante para falar sobre o que aconteceu. E nesse convite de falar sobre o que aconteceu, o que nós temos é a construção, né, de um outro caminho possível para dar vazão àquilo que até então causava sofrimento. Então, veja, aqui nós temos o percurso do recordar, do repetir e do elaborar. Bom, o que eu tinha para falar enquanto introdução era basicamente isso, e agora gostaria de convidar o Jorge Cesarino para tomar a palavra. Jorge, cadê você? Tá me ouvindo bem, Marco? Ouvindo estou, só não estou te vendo. Não está me vendo? Sério? Por que será? Eu estou te vendo aí. Agora estou. Sim? Sim, perfeito. Eu vejo você, vejo Janaína e vejo Francine. Nós estamos em 26 pessoas aqui. É 26? Eu só vejo vocês três. Janaína, Francine, como vão? Tudo bem? Onde estão os outros que eu não os vejo? Tá tudo por aqui. Clica ali em cima. Eu estou no netbook, uma tela gigante, cabe todo mundo aqui. Clica aqui em cima, no canto direito, tem ali Gallery View. Gallery View? Tem? Não. O meu não tem essas coisas, não. Uai. Se tem, eu não estou vendo. Bom, podemos começar? Bom, o importante é que vocês me escutam, né? Sim. Vocês estão me escutando? Tá tudo bem. Alto e claro. Então, boa tarde a todos vocês. São 25, você disse, é uma multidão. Passou de 3 é multidão.
Eu primeiro quero, então, começar agradecendo ao Marco pelo convite e uma alegria estar participando com vocês desse encontro de trabalho. É uma alegria dupla ainda ser convidado a dizer alguma coisa nesse encontro de trabalho. E então, o Marco me disse que vocês vão trabalhar o texto Recordar, Repetir, Reelaborar, um dos textos clínicos mais importantes para quem começa a fazer a clínica, né, e para quem quer entender, mesmo que não faz a clínica, mas quer entendê-la. É um texto absolutamente importante, chave é aquilo que abre portas, é um texto que abre a clínica, que nos dá, por isso é chamado de técnica, né? Técnica é um procedimento de ação, de saber fazer, ou de fazer com o saber. E Freud escreve alguns textos que são chamados de técnicas psicanalíticas. Não que ele proponha uma técnica no sentido da psicologia, da medicina, não se trata disso, não é um manual de orientação de como proceder. Ele chama de técnica no sentido de demonstrar que algo aí se opera, se dá, se estabelece de uma maneira que pode ser reconhecida, que pode ser identificada, que pode ser alterada, modificada. É justamente isso que é a técnica, né? Uma ação dirigida sobre algo que quer que seja para produzir uma transformação. Então, técnica é sempre um procedimento que produz transformação. A intenção do Freud não é orientar como é que você deve fazer cada passo, mas sim mostrar o que está acontecendo ali para saber como se pode interagir com o que está acontecendo ali. Esse procedimento é da ordem do reconhecimento do aparelho psíquico. Freud está descrevendo o aparelho psíquico e ele está, então, mostrando a sua dinâmica, o seu modo de funcionamento. E Freud, nesse texto, que segue um quarteto, são 4 textos interessantes que ele escreve. Em 1912, ele escreve a dinâmica da transferência. Em 1913, ele escreve o início do tratamento, e em 1914 ele escreve esse texto, Recordar, Repetir, Elaborar, e em 1915 ele escreve sobre o amor de transferência, que é a continuidade do texto sobre a transferência. Eu peguei esse texto de novo para dar mais uma passada de olho sobre ele, porque é um texto que a gente pode ler 100 vezes, 150 vezes, e cada vez que a gente lê, ele é cheio de novidade, é um texto onde as palavras falam, e cada vez a gente vê com mais densidade isso que é o aparelho psíquico funcionando, que não é outra coisa que o que a gente faz cada vez que recebe um paciente no consultório, né? Faz o aparelho psíquico aparecer funcionando na nossa frente, obedecendo um critério de contingência, daquele instante que ele acontece aí, com a duração que tem a sessão. E naquele tempo que dura uma sessão, a gente faz parte do aparelho, está imerso nele e pode justamente perceber isso que o Freud mostra. Então, hoje eu vou fazer uma reflexão com vocês sobre a leitura que vocês fizeram desse texto, procurando jogar um pouco de luz para que vocês, relendo ele depois, avance ainda mais na leitura de vocês. As pérolas mais preciosas desse texto não são as que eu vou trazer para vocês agora, mas as que vocês vão buscar depois no texto, porque é lá que elas estão. A minha intenção é só recordar a vocês 2 coisas. Uma, que vocês, na análise de vocês, certamente vão identificarem-se com coisas que nós vamos comentar aqui. 2, que na prática clínica de vocês se deparam com esses acontecimentos, com essas realidades, e que normalmente se angustiam, se equivocam, se confundem, se atropelam, e vão à supervisão dizendo: me ajuda, eu quero entender isso porque está meio difícil. Então vamos falar exatamente de recordar, repetir e elaborar como dinâmica de um procedimento que acontece na clínica, e que é o fato de que a fala
o discurso analisante atualiza o inconsciente. O inconsciente se atualiza no discurso. O discurso é o que acontece quando montamos a sessão clínica, montamos o aparelho psíquico ao receber um analisante e ocupar o lugar de analista. Com isso, damos a palavra ao analisante que, ao falar por associação livre, que é a lei da análise, o princípio fundamental da análise, ao se submeter a essa lei única e fundamental, atualiza o inconsciente, faz aparecer o inconsciente. O inconsciente aí fica presente e é reconhecível. E é sobre esse inconsciente que se atualiza no discurso do analisante que nós operamos, que nós escutamos, que nós intervimos, que nós interpretamos, que nós fazemos a função de analista. Então, podemos dizer que o objetivo desse texto é mostrar a condição e a condução de uma análise. A condição é que ela requer associação livre e atenção flutuante. Requer que aceite, que se submeta a essa regra, que ceda às defesas do eu, que renuncie ao narcisismo do eu, ao gozo do sintoma, que perca essa condição de gozar de sofrer, aceitando a regra e se pondo a dizer sobretudo o que gostaria de não dizer. Aí temos a condição da análise, falar livremente no sentido de que há uma mentira, porque não é livre, tem que se submeter, tem que se esforçar, e não é fácil para ninguém esse exercício de se obrigar a ir além de onde se está. Quando a condução. A condução, ela requer um condutor. E quem conduz, Lacan diz no texto da direção de cura, é o analista. O analista dirige a cura. Quer dizer que ele é alguém que sabe para onde vai. É alguém que sabe para onde que vai conduzir o que está ouvindo. Quer dizer que ele não está ali nessa transferência só para possibilitar que o inconsciente se manifeste, se construa, se estabeleça, se atualize. Mas ele está ali também para intervir sobre o conteúdo desse inconsciente. Intervir sobre esse conteúdo partindo de princípios que são os princípios fundamentais da psicanálise, de que há um sujeito que fala aí, há um sujeito do inconsciente que não é o eu que fala. É verdade que o sujeito não fala, quem está falando é o eu. Mas esse eu está falando sem saber o que está dizendo. E tem um sujeito do inconsciente aí que se manifesta nesse eu que fala sem saber o que diz. Porque se quer saber o que diz, não vai fazer associação livre, não vai estar se submetendo ao princípio da análise. Por isso, a análise não é uma terapia cognitiva, onde eu penso e depois falo. Penso, depois falo. Não, isso é cognitivismo. A análise é um salto no escuro. É falo, depois penso. Falo, depois penso. Penso no que falei. E aí, sim, temos um material clínico que o analista, desde a sua escuta analítica, de alguém que já foi escutado, por isso sabe escutar, pode agir sobre isso, sobre esse conteúdo. Interpretar, pontuar, perguntar, construir, agir, atuar. Bem, então esse princípio mostra os fins de uma análise, o objetivo da análise. E claro, quem já deitou no divã uma vez já sabe que o objetivo
é recordar. Recordar. Né? Por que você veio aqui? Já é um apelo à recordação. Deixa eu pensar por que eu vim mesmo. Né? Porque a decisão de vir já é passado. Agora é presente. Então, tenho que recordar. Porque mesmo que eu vim aqui, sim, saí de casa às 7h15 da manhã para vir aqui, porque antes, no dia anterior, eu marquei um horário, um mês anterior, um tempo anterior, marquei um horário, porque eu queria vir aqui para falar disso ou daquilo, bem, enfim. Aí, um recordar, desde o primeiro momento. Não há um falar sem recordar. Todavia, esse recordar, que está presente em qualquer manifestação da fala, falar é um ato pulsional. A pulsão é um movimento regressivo, retorna sempre retorno. Então, não é nada difícil perceber que o recordar está implícito desde o momento que se toma a palavra. Recorda-se para dizer algo. Mas não é só isso que importa lembrar, que a palavra recordar faz aqui no texto do Freud. Ela faz também se apropriar da história. Recordar das lembranças as mais distantes, as mais insignificantes, as mais esquecidas, as jamais conhecidas. Recordar o que não se conheceu. É um trabalho que Freud compara com o trabalho que se faz quando se tenta resgatar uma civilização. O arqueólogo, diz o Freud, cava a terra, acha pedacinhos de objetos, limpa, lava, e separa, e cava, peneira, acha mais um fragmento, separa, e vai colocando ali de lado, e pouco a pouco vai encostando um pedacinho no outro, vendo onde que encaixam as peças, e reconstrói um vaso, reconstrói uma estátua, uma imagem, e consegue, por esses fragmentos, esses pedaços, ligando coisa com coisa, um saber. Aqui houve uma civilização, aqui moraram tantas pessoas, aqui as pessoas tinham tal idade, comiam tal alimento, faziam tais e tais e tais, ou seja, fazer isso falar, isso fala. Né? Isso, Freud chama de isso o inconsciente, né? Na sua dimensão real. O inconsciente tem duas caras, uma real e uma simbólica. A simbólica é feita pelo recalque, a real é aquilo que o Freud chama de pulsões, ou id. Esse campo, ele fala dessa maneira. Né? Para que ele fale, é preciso dar as condições dessa fala. E veja só, recordar e repetir. Há uma repetição aí. É quando se põe pedacinho por pedacinho, um do lado do outro, e se cava, e se busca de novo, encontrar de novo, é um reencontrar. Aquele vaso de 5 milhões de anos atrás, agora é reencontrado. E repete a sua existência aí, repete a sua verdade. Qual é a verdade dele? Bem, agora vai se descobrir que esse objeto era utilizado para guardar água, era utilizado para pôr perfume, era utilizado para... Há uma repetição aí que atualiza algo da ordem de uma verdade. E aí a verdade se torna um saber. Aí temos uma relação entre o saber, entre a verdade e o saber. Né? Como uma verdade vem ao saber, como uma verdade se torna um saber. Não sabia, agora sei. Você sempre pode me interromper quando querem, a qualquer momento. Eu vou falando, vou fazer um desenvolvimento do meu pensamento, e na medida que querem, não precisam esperar até o final. Se querem também podem, nenhum problema. No final podemos, o Marco aqui manda no tempo aí, e poder também fazer perguntas, ou pode endereçar para outro espaço se querem, mas eu vou falando na intenção de provocar
inquietações em vocês. Né? Não falo para transmitir pérolas preciosas, mas falo para cutucar vocês, para provocar falta em vocês, para inquietar vocês, porque o que está em questão aí, pelo que eu escutei o Marco fazer essa bela exposição introdutória, é a formação. É esse ir buscar, cada um ir buscar aquilo que lhe falta. Então, eu vou instigar essa busca de vocês. Jorge, a gente pode fazer assim, continua, né, como eu tenho feito, e aí depois, lá pelas umas 3h30, a gente interrompe e vai para as perguntas, pode ser? Pode ser. Você cuida do tempo? Cuido. Opa. Eu tenho a minha edição, que ela é em espanhol. E uma edição que tem toda a obra do Freud em 3 volumes, editada na Espanha, com papel de seda, aquele da Bíblia. E por isso cabe tudo em 3 volumes. Então eu tenho ela normalmente. Tenho também a outra aqui comigo, mas como essa aqui está mais íntima, eu parto dela. Mas também tenho essa outra aqui, que quando eu viajo eu levo, que é mais pequena, cabe na mala, não ocupa tanto volume. E também tenho ela aqui na mão, provavelmente aqui vocês têm, né? A tradicional brasileira, oficial, que eu tenho desde quando eu era aluno no curso de psicologia, que também está bastante rasurada, mas tem anotações importantes aqui, estou com ela na mão também. E tanto numa quanto na outra, o Freud começa dizendo assim, em português diz, não me parece desnecessário continuar a lembrar aos estudiosos as alterações de grandes consequências que a técnica psicanalítica sofreu desde o princípio. Na espanhola diz, não me parece inútil lembrar mais uma vez aos estudiosos as profundas modificações experimentadas pela técnica psicanalítica desde o seu princípio. A mesma coisa. O que ele está dizendo aí? Está dizendo que ele vem modificando o seu modo de trabalhar, de descobrir e de construir a psicanálise nisso que ela é, o inconsciente, como um lugar, como uma cena que determina o que o eu faz na sua estúpida existência. Por isso o Marco coloca a palavra, como é a primeira palavra desse nome do grupo, Marco? Repete aí. Da submissão ao ato. Da submissão. Por que da submissão ao ato? Hein? Freud está dizendo aqui um elemento importante já. Ele está dizendo que vem fazendo modificações experimentadas para entender essa submissão. Ou seja, um determinismo pulsional. O sujeito está determinado pela pulsão e não sabe disso. Determinado a repetir, a recordar, a reelaborar. Ou uma, ou outra. Não tem saída. Se não recorda, repete. E repete porque não recorda. Então, Freud vai mostrar que muitos atos que se faz, sobretudo aqueles que se faz, mas gostaria de não ter feito, e faz de novo, e gostaria de não ter feito, e faz de novo, e não sabe por que não consegue não fazer, porque cada vez que faz, se dá mal. Freud diz, é que não lembra. Não lembra como foi que aconteceu, o que foi que aconteceu, que disparou esse movimento, que faz aí uma falta. É um movimento de restituir alguma coisa aí. Então, a repetição, que ele vai chamar de compulsão à repetição, a compulsão à repetição, é alguma coisa que não foi lembrado. E, se for lembrado, desaparece. Freud começa dizendo, então, vocês lembram que nessa primeira página aqui, ele lembra 3 passos importantes. Primeiro ele diz, no princípio, trabalhei com a fase da catarse, com Breuer. Agíamos diretamente sobre o sintoma. Hipnotizava a pessoa, ela sob hipnose, lembrava, e falava, e mostrava, e dizia o que era. E eles atuavam sob a hipnose,
direto, era um curto-circuito, iam direto no X da questão. Todavia, diz o Freud, quando o sujeito saía da hipnose, não lembrava nada. Não lembrava nada. Continuava sem lembrar de nada. É que esse tamponamento, essa espécie de curativo que fazia ali na hipnose, que era uma sugestão, você vai ficar bem, quando acordar vai estar bem, né? Durava pouco. E se deslocava para outra coisa, não parava. E Freud diz, então, a lembrança e a derivação por reação eram os fins que então tendíamos com a ajuda do estado hipnótico. Mais tarde, quando renunciamos à hipnose, aprendemos outra coisa. Ele diz, descobrimos que o trabalho de deduzir das ocorrências espontâneas do analisando aquilo que ele não conseguia lembrar. Então, era uma escuta apurada, que sacava nas entrelinhas, nas meias palavras, nos meio-ditos, nos semi-ditos, nas sutilezas. Hein? Freud começa então a perceber que não precisava hipnotizar, porque aquilo que ele queria descobrir podia aparecer na consciência, e com um resultado muito mais importante, porque ali o sujeito se lembrava. Ali ele não continuava esquecido. Ali ele vivia uma experiência diferente, uma experiência que Freud chamou de ato analítico. Quer dizer, aquela experiência que marca uma mudança, que faz uma diferença, um antes e um depois. Ele diz, mais tarde, quando renunciamos à hipnose, nos colocamos a trabalhar ao trabalho de deduzir que as ocorrências espontâneas do analisante, aquilo que ele não conseguia lembrar, nos interessava. A resistência tinha que ser burlada, driblada, pela interpretação e a comunicação dos resultados ao doente. O analista precisava comunicar ao paciente alguma coisa. Não basta escutar, tem que dizer alguma coisa. E esse comunicar alguma coisa era uma espécie de incentivo a continuar falando, uma questão que podia ser colocada aí, abrindo que nem uma cunha, abrindo uma fenda entre o sentido que estava aí, pronto e acabado, uma dúvida, uma cunha. Pôr em dúvida aquela certeza, aquele saber fechado, e abrindo passagem para ir a outra recordação. Ele chamou de lembrança encobridora, essa primeira, que fecha o sentido, dizendo que ela está ali como uma lembrança, só para não deixar lembrar outra coisa mais importante. Então, eu me lembro disso, eu me lembro muito bem. E quanto mais bem eu me lembro, mais essa lembrança é mentirosa e mais ela está a serviço de esconder uma verdade que precisa ser colocada em dúvida, essa lembrança tão acertada. Toda certeza absoluta é mentirosa. Quanto maior a certeza, mais o analista tem certeza de que não é verdade e que por aí é o caminho. A direção da cura vai sendo tirada pouco a pouco por essas observações, por essa escuta analítica, que vai seguindo as pistas da fala, percebendo na fala os pontos de maior certeza, e Freud chamou isso de resistência. A resistência do eu em não seguir por esse caminho diz, não, agora aqui é a esquerda, eu lembro muito bem, aqui acabou aqui a conversa. Aí tem uma outra cena que vai, não, voltamos lá. Ele diz, não, peraí, voltamos aqui ainda, mais um pouco aqui. Mas agora eu queria falar, não. Primeiro me responda isso. Até a próxima. Pô, que cara chato, eu queria falar de uma coisa, ele não me deixou falar, agora que eu queria, sim, queria cobrir, não é para cobrir, é para descobrir. Isso acontece no dia a dia da clínica, a gente brinca um pouco com isso, para tirar um pouco o ódio que provoca, porque a resistência não é uma fonte de amor, e quando é um amor mentiroso, que está a serviço do ódio. Assim, parece como um sorriso, como um presente, só para esconder aquilo que, se vier à tona, é mais difícil. Bom, nós, analistas, queremos só o mais difícil.
É isso que o Freud nos ensina. Freud não quer nada menos do que o mais difícil. Ele vai deixando o fácil tudo de lado. É que fácil hipnotizar. Que fácil sugerir que quando acordar vai estar se sentindo super bem, que todo dia vai acordar nesse mesmo horário feliz da vida. É muito fácil fazer isso, né? E as pessoas seguem fazendo isso dali para frente. Quem fez hipnose sabe disso. Todo dia, aquele horário, acorda feliz da vida. Tá certo? Que meia hora depois fica uma merda o dia todo reclamando, mas acorda naquela hora feliz da vida. Isso, tranquilo. Bom, Freud não queria essas facilidades, queria descobrir as profundidades. Por isso ele segue dizendo que o segundo momento é o momento em que descobre, então, que acordado o sujeito fala. E que falando diz mais do que quer dizer. Ele diz, a resistência passa a ser driblada e surge a possibilidade de interpretação e pode-se comunicar ao paciente alguma coisa que ele mesmo disse e não percebeu que disse. Então, o analista escuta o saber inconsciente e devolve o saber inconsciente para o analisante, que passa a recebê-lo do analista como um saber consciente, reconhecendo que disse o que disse. Hein? O analista diz, você viu o que você disse? E ele diz, vi, com um sorriso amarelo. E nunca mais esquece. Ô Jorge, porque aí... Oi? Geralmente o que a gente escuta é, não escutei o que eu falei. Às vezes ele diz não. E aí a gente repete e diz, lembra? Conservamos, pois, a orientação primeira de nosso trabalho para situações nas que surgiram os sintomas da primeira vez. Freud dizia, então, que naquele tempo ele ficava sempre muito atento a um primeiro acontecimento. E Freud dizia que o segundo acontecimento servia só para apontar o primeiro. Então, vocês lembram aquele caso da menina que, de 8 anos de idade, entra numa loja e o balconista dá um beliscão no traseiro dela e depois disso ela desenvolve uma fobia, não consegue mais entrar em loja. Né? Freud, quando atende, Freud supõe que deve ter acontecido alguma coisa muito antes, que quando isso aconteceu de novo, né, significou aquele primeiro acontecimento, e esse é o entendimento que Freud tem do trauma. Digamos, essa é a teoria do trauma de Freud. Um acontecimento segundo significa o primeiro e desencadeia o sintoma. Né? Um S2 significa um S1 e desencadeia um sintoma. Esse segundo momento, Freud diz, estava sempre preocupado em entender lá no passado, que houve um acontecimento lá no passado, e outro acontecimento depois, posterior, juntou os dois, desencadeou o primeiro. Bem, trabalhando por aí mais um tempo, ele diz, substituindo o trabalho que o doente tinha feito, com crítica contra a associação, suspendendo pela associação e pela aceitação. Por último, ele diz, ficamos animados em seguir com a técnica atual, na qual desistimos de uma orientação para um problema determinado. Freud não estava mais preocupado agora se beliscar o bumbum da menina ou se não beliscar na primeira vez. E que a segunda vez foi só porque houve ou não houve o primeiro beliscão. E agora ele abandona essa teoria do trauma, ele está dizendo, nos contentamos com estudar a superfície, não é as profundezas. Quando Lacan fala que o inconsciente está na superfície, Lacan está deturpando Freud, o pessoal da IPA diz, Freud fala de... Não, olha lá, 1914, o que o Freud diz? Nos contentamos com estudar a superfície psíquica do paciente e utilizamos a interpretação para descobrir as resistências que nela emergem e comunicá-las ao analisante. As resistências, precisa comunicá-las. Como é que se comunica? Marco, eu não vou poder análise hoje, Marco, tá? E vê um outro horário para mim aí. Surgiu um problema aqui agora e eu vou ter que desmarcar para ir amanhã. É preciso comunicar a resistência, porque ele acredita piamente que surgiu um problema e que ele não pode ir e que o Marco deve ver outro horário para ele. Ele não tem dúvida disso. Ele acredita piamente. Como comunicar para ele a resistência? Freud vai colocando aí técnica, na medida que vai apurando o problema. Ele não diz o que você tem que fazer.
Freud não diz o que você tem que fazer, mas ele diz que aí tem um problema para resolver. A técnica é nesse sentido. Aí tem uma coisa importante. Seguimos. Esses 3 passos coloca, então, no patamar em que estamos hoje. Nós trabalhamos com esse terceiro tempo, onde Freud diz, nos contentamos de estudar a superfície e comunicamos-la ao paciente. Se estabelece, então, uma nova divisão de trabalho. Freud teve 3 tempos, 3 divisões de trabalho. Essa agora é a terceira, 1914, a terceira divisão de trabalho. O analista revela ao paciente as resistências que ele mesmo desconhece. Um paciente pode dizer, eu não tenho culpa que furou o pneu do meu carro. Como é que você quer que eu chegue aí? Vai me cobrar a sessão? Furou o pneu do carro, eu estava indo. Ele desconhece. Às vezes, o analista, se não passou por isso na análise dele, não tem dúvida, desconhece também. Desconhecem juntos. E seguem o caminho das terapias. Uma vez vencida essa resistência, o sujeito relata seu esforço, relata sem esforço algum as situações e relações esquecidas. O que Freud está dizendo aí? Se você sustentar essa diferença, se você comunica a resistência, o paciente pode se garantir nesse ponto, porque você não vai ceder daí, ele avança sozinho, ele dá um passo à frente, ele começa a lembrar mais. Para além disso, nas supervisões, me lembro muito delas aí em Londrina, que muitas supervisões em que vem me contando isso, vem me contando na supervisão seguinte, depois daquela supervisão teve isso e eu fiz assim, e daí aconteceu isso. Vê como a coisa avança, como deslancha, depois que sustenta aí esse ponto, quando comunica a resistência para o paciente, e ele pode perceber a resistência do eu e pode prescindir dela, como Lacan diz, perdendo o gozo para avançar na escala invertida do desejo. Quanto mais eu deixo de ir para lá, mais eu vou para cá. Quanto mais eu perco o gozo, deixo de ir na direção contrária de resistir, de negar, tanto mais eu vou aceitando e vou na direção contrária do desejo, no caminho do desejo. Então, há um fortalecimento do desejo. Quanto mais fortalece o desejo, mais enfraquece a resistência. Mais fácil fica caminhar. Menos o sintoma se mantém, se impõe. Ou seja, sofre-se menos. Psicanálise é para sofrer menos. O médico revela ao doente as resistências que ele mesmo desconhece, e uma vez que elas são vencidas, o sujeito passa a dizer sem dificuldades outras resistências e contar coisas que ele havia esquecido, e coisas difíceis que ele havia esquecido vêm espontaneamente na sua fala, sem nenhum esforço. Lembra que o Freud precisava muito esforço, precisava hipnotizar para poder arrancar alguma coisa. Agora, ele, nesse terceiro momento, está contente, porque ele percebe que vem espontaneamente, flui normalmente coisas absurdamente importantes que antes ele só tinha acesso pela hipnose. Naturalmente, o fim dessa técnica tem permanecido sendo o mesmo. Descritivamente, a supressão das lacunas da lembrança. É o famoso não sei, não me lembro nada. Onde você estava dos 2 aos 5 anos de idade? O que aconteceu na tua vida dos 2 aos 5? Nossa, não sei, não tenho a menor ideia dos 2 aos 5. Acho que eu não vivi. Não me lembro de nada nesse tempo. Essa lacuna. A minha festa de 3 anos de aniversário, não. Eu olho a foto, eu tenho foto lá em casa, tem até filminho, mas... tem até vídeo, minha mãe fazia vídeo das nossas festinhas, eu e minha irmã gêmea, nós duas brincando, eu vejo um vídeo, eu olho, mas não lembro. Sabe quando você vê uma coisa e você tem certeza que você não estava lá? É assim, eu olho, aquela lá sou eu quando era pequena, eu não tenho nenhuma lembrança de que sou eu, nada, não me diz nada. Pois bem, Freud está dizendo que há essas lacunas que são empiricamente demonstráveis, constatáveis, e que elas desaparecem espontaneamente, e que de repente começa a vir toda a vivência, toda a lembrança. Por quê?
porque pode ser lembrado. Então Freud diz, mais para frente, na segunda página, vocês leram, ele diz que o recalque impede lembranças, as torna, jamais serão lembradas outra vez, e impede lembranças, que diz, essas podem ser lembradas. Bem, as que nunca mais poderão ser lembradas e as que podem ser lembradas pertencem a duas categorias diferentes. Ele diz, estão sob o recalque originário, recalque primário, aquelas que jamais vão ser lembradas. Estão sob o recalque secundário, aquelas que podem ser lembradas. Então, trabalhamos com recalque secundário. Essas do recalque secundário, que estão pré-conscientes, que podem ser lembradas, que são inconscientes e que retornam na forma de formação do inconsciente, ou retorno do recalcado, como diz o Freud, que vem para ser lida, interpretada, decodificada, como vem no sonho, como vem no esquecimento, como vem no acontecimento. Estava indo para lá e furou o pneu do carro. Pois é, o que isso quer dizer? Mais importante do que tomar isso como uma fatalidade, pois é, você não tem culpa disso, não, vamos marcar outro horário e esquecemos esse assunto, tem toda a razão, não falemos disso. Mais importante é, falemos disso, isso é um acontecimento, o real também é para ser lido, vamos ler o que isso quer dizer. O que quer dizer, o que você pode entender, o que você pode associar, o que você pode falar, que você pode fazer com isso que te aconteceu. E o que isso que te aconteceu te causa. Fala, te escuto. E por aí, vamos para frente, indo para trás. Indo para trás, você vai para frente. Porque a análise não vai no passado. O recalque não traz coisa do passado. O recalque traz coisa do futuro. O recalque não recalca o passado. O recalque recalca o futuro. Já notaram isso em vocês? O recalque recalca o futuro. É diante do futuro que vocês recalcam. O futuro está comprometido por neurótico. Não importa que os deuses o agraciem com todas as bênçãos do universo para ele ter um futuro feliz. Se o recalque deixar, senão vai passar batido. Como diz a religião, não importa quanto talento deu a ele. Vai fazer nada com eles, se o recalque não deixar. Porque o recalque recalca justamente o talento, não? O que é o talento? A força da pulsão, que pode ser sublimada. A força da pulsão pode ser sublimada. Se não for, vai cair tudo no mesmo lugar, em gozo, em consumo de si mesmo. Gozo é consumo de si mesmo, me consumo. Posso me consumir no álcool, na droga, na dor, na angústia, no sofrimento, na repetição, na compulsão de repetição, em qualquer porcaria de vida, na crença, uma crença besta e idiota que pode me fazer pensar que eu sou uma bosta e me comportar a vida inteira como uma bosta. E não aspirar nada além disso. E Freud escreveu mais sobre isso. Estou me lembrando que ele fala de neurose de destino, por exemplo, de maneira muito mais ampla do que aqui. Aqui ele só dá uma frasezinha, mas ele desenvolve esse texto. E quem se analisa escreve muitos textos com a sua fala na análise, porque falar em análise é escrever também. Escrever com objeto voz, textos e mais textos que o analista com sua orelha lê, e lê, e lê. É isso aí, Marco. Devemos conservar agradecimentos à hipnose. Veja que Freud não é ingrato, né? Ele agradece por ter passado pela hipnose, porque ele aprendeu coisas muito importantes. E quando ele agradece a hipnose, ele está agradecendo a Charcot, Martin Charcot, a Joseph Breuer, que foram os mestres dele, que o introduziram na hipnose e com quem ele aprendeu coisas muito importantes. Todavia, Freud trabalhava na formação dele, não da do Charcot nem da do Breuer. Ele trabalhava para a formação dele, e foi pegando o que interessava para ele, por isso fez o caminho dele. Estou dizendo isso para mexer com vocês, que tem que trabalhar na formação de vocês, cada um na sua formação, pegar o que interessa para si, daquilo que
está aí para todos, né? Mas disso que está aí para todos, pego o que interessa para mim. E disso que interessa para mim, né? Eu sei onde é que encaixa cada pecinha. Então, o Freud, quando vai falar de recordar, repetir, elaborar, ele está dizendo que a recordação está do lado da lembrança, do que pode ser lembrado, que a repetição está do lado do ato, da ação, do que não pode ser lembrado, não pode ser recordado. E que esses são componentes psíquicos recalcados, que se atualizam na análise. Recordar, repetir, elaborar, são componentes psíquicos recalcados que se atualizam na análise. Qual é o propósito do esquecimento? Se pergunta Freud. Freud faz perguntas muito ricas para ele mesmo. Ele põe pergunta para ele poder investigar. Se pergunta, ele vai observar. A clínica é assim. A gente escuta o paciente e se pergunta. E pergunta para o paciente. Porque quando vai perguntar para o paciente, um pouquinho antes perguntou para si mesmo. Presta atenção. Já perceberam isso? Você só pode perguntar para o outro aquilo que você se pergunta. Né? Vou fazer uma pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Diz o analista para o analisante. Sim, pode. Pois é, ele já tinha perguntado para ele, agora ele vai perguntar para ti. Ele se perguntou, e por ter se perguntado e achado que a pergunta é consistente, é importante, ele então coloca a pergunta. E Freud diz... Tem aqueles pacientes, né, que eles mesmos já dizem, você deve estar se perguntando isso. Eu geralmente falo, me responda então. Isso. Quer tanto dizer, né, que projeta no analista uma questão que é dele. Né, claro. O eu é sempre especular. Ele sempre está se espelhando no outro. Né? O que é repetição? O que é recordar? Freud vai se perguntar, a propósito do esquecimento, onde é que o sujeito está implicado? E ele mesmo responde, ele diz, o que é recordar? Ele diz, recordar é reviver uma cota de gozo, de satisfação. É reencontrar uma cota de libido prazerosa. É esquecer. Esquecer é se defender do desprazer. O prazer, a satisfação, o prazer, são os significantes, diria o Lacan, que organizam o eu, que estruturam o eu, que constrói o eu. O eu enquanto uma instância imaginária, simbólica e real, porque o eu também é corporal. O eu é o corpo também, não é só uma imagem, é também uma substância. Lacan diz substância gozante, uma substância viva. Para dizer gozante tem que dizer viva, que está vivendo, que está pulsando, que está bombando oxigênio, sangue, está em funcionamento, e essa substância gozante. Mas ela está tomada dentro de um campo de linguagem que transforma tudo isso em linguagem. De modo que o real é um real enlaçado pelo imaginário e pelo simbólico. Não é um real puro do real do gatinho que está lá na selva. Não, o gatinho que está dentro de casa, esse não é real, esse é simbólico e imaginário, que nós pegamos ele e fazemos um bichinho de estimação. Mas aquele que está lá no puro real, não é assim que Lacan e Freud veem o corpo. Veem o corpo como sendo eu. Esse eu, cujo princípio organizador é o prazer. Então, o corpo e todo o corpo evita o desprazer. E só aceita o desprazer na medida que esse desprazer signifique algum prazer. Aí vocês vão ver o sadomasoquismo, por exemplo, como a gente que padece, que suporta sofrimento para gozar, para ter prazer.
E há prazer no sofrimento também. Mas é importante perceber que é o princípio do prazer que organiza. Todo um campo, digamos, todo um primeiro campo, do sintoma, da neurose, do recordar, do repetir, do elaborar. Mas não dá conta, diz o Freud. E Freud se pergunta, e se a repetição visa obter o prazer, por que há repetições de desprazer? Como nas neuroses de guerra, na época, Freud viveu a Primeira Guerra Mundial e viu que aqueles jovens que eram cheios de sonhos, de ideais, sonhando com o futuro, como os nossos jovens agora, encantados com a vida, desabrochando, de repente eram tirados dos seus sonhos, por força de lei, colocado arma na mão deles e mandado ir para lá matar outro jovem igual a eles, sem saber porquê. Esse trauma de guerra, a vivência de ter que matar, de ver amigos morrer, de sofrer, às vezes, acidentes que tiravam uma perna, amputavam um braço e voltavam aos pedaços da guerra, os que voltavam vivos, e Freud viu esses homens perturbados, esses jovens, esses meninos. Hoje em dia se chama de menino, esses homens de 18, 20 anos que voltam da guerra. E Freud trabalhou com eles. E Freud então se perguntava, por que acordar de madrugada, sempre no sonho da bomba explodindo, sempre no sonho do tiro que terminava a agonia do jovem que estava agonizando, e sempre lembrando o momento em que perdeu a perna com a bomba, com a granada, E por que repete esse sonho se ele só produz sofrimento? E aí Freud resolve escrever o texto, em 1920, chamado Além do Princípio do Prazer. Bem, eu estou querendo situar aqui que o recordar, repetir, elaborar, funciona sob a finalidade do princípio do prazer, mas que não dá conta. A compulsão de repetição aponta um além do princípio do prazer. É que o texto, além do princípio do prazer, é muito importante para que Freud avance nesse texto, recordar, repetir, elaborar. É como se fosse a segunda parte desse texto. Recomendo que vocês não deixem de passar por ele quando terminar esse. Nesse texto, Freud vai colocar também a importância das memórias, das lembranças, dos esquecimentos, dos atos falhos, sobre uma égide diferente. Porque Freud vai chamar esse movimento que está dentro do campo do princípio do prazer, que organiza o eu, como fonte de prazer, vai chamar isso de pulsão de vida. E Freud vai chamar isso que foge a esse campo, que vai além, que faz repetir o desagradável, que faz a compulsão de repetição, não se satisfazer com o prazer, querer ir além do prazer, vai chamar de pulsão de morte. Essa é a mudança mais importante que Freud faz na construção da sua teoria, porque dali em diante ele já não mudou mais tão clinicamente significativo como ele nos lembra aqui nesse texto, essas três passagens, esses três pontos da clínica dele até esse texto. Né? Essas três fases que ele estudou, o sintoma histérico na histeria, né? Que o que eu li aqui é só isso, como Freud entendeu a histeria em três tempos. Né? O primeiro tempo com um pai abusador, um segundo tempo com uma fantasia de abuso e um terceiro tempo, né? Como um tempo do desejo, onde o desejo produz a fantasia a partir de um acontecimento de superfície, como ele diz, e que tem a ver com a transferência, com a atualização do inconsciente. Bem, fiz coisas aqui que não vai caber no nosso tempo, mas vamos lá. Freud vai falar então da repetição, da resistência e da transferência. São três conceitos fundamentais nesse texto e indispensável na clínica para serem entendidos como relacionados. A resistência
está aí para sustentar o sintoma. Um sintoma é aquilo que resiste. Resiste à palavra, resiste à verdade, resiste à lembrança. E um sintoma é um sofrimento fixado. Um sofrimento é sofrimento se está fixado, senão não é sofrimento. Sofrimento é aquilo que se repete, insiste, insiste, insiste. Então você chama de sofrimento a insistência de uma repetição. Fora da análise, diz o Freud, atuam coisas dolorosas, que não se pode lembrar, e por isso se põe em ato. Fora da análise se faz coisas, que se chama de merda, diz faz merda. Fora da análise se faz merda. Isso diz na língua popular, qualquer um diz isso por aí, não é? Quando se censura, quando percebe que faz coisas que não está de acordo. Então, fora da análise, se atua. E Freud diz que é muito importante prestar atenção quando o analisante conta o que fez fora da análise. Freud costumava dizer para os analisantes que não tomasse decisões importantes na vida enquanto não concluísse a análise. Aí você começava a análise, de repente dizia, vou trocar de emprego, eu vou me casar, eu vou fazer tal coisa. E Freud dizia, calma, espera um pouco mais, vamos avançar mais um pouco, vamos falar disso primeiro, vamos analisar isso primeiro. Por quê? Porque a tendência a repetir em ato está aí para todo neurótico. Todo neurótico tem uma forte tendência a repetir em ato coisas que não pode lembrar, que não dá conta de lembrar, e que, enquanto ele não lembrar, não será um bem repetir em ato essas coisas. Vai estar sempre se dando mal, e todo mundo sabe aonde é que se dá mal, todavia não sabe como é que para isso. E Freud aponta, então, um certo cuidado do analista, e dizer, vamos falar disso então. Que ideia é essa de te casar agora? Que ideia é essa de mudar de emprego agora? E pedir que isso seja submetido à análise para fazer com que esse ato deixe de ser uma passagem ao ato, a um ato compulsivo. É isso que o Freud chama de transferência. Poder trazer aquilo que está se repetindo no real, trazer para o simbólico. A transferência é uma operação simbólica, e só é simbólica se ela é palavreada, se ela é falada, se ela pode ser sustentada na relação analisante-analista, que é o princípio fundamental da psicanálise, que é escuta flutuante, associação livre. De um lado, um fala sem censura, de outro, escuta sem sentido, sem seus sentidos, sem significado, sem seus significados, sem juízo, sem os seus juízos, para que aí possa haver o que é isso. Sem censura, sem significado, sem juízo, o que é isso? O inconsciente. O inconsciente é o campo da não contradição. E Freud, quando descreve o que é o inconsciente, no texto inconsciente, vocês vão achar lindo essa descrição dele e vão reconhecer exatamente isso que se passa entre analisante e analista, quando se sustenta esse lugar e essa função, cada um deles, de analisante e de analista. Quando Freud atende Dora, por exemplo, Freud ainda não percebia. Então, 15 anos mais tarde, Freud percebe. E ele diz que Dora abandona a análise exatamente como abandonou o Sr. K. Que aquilo que ela não pôde dar conta na fala, ela deu conta em ato. Por que Freud disse isso? Porque Freud reconhece que comeu bola. Freud estava pensando que Dora tinha uma questão com a homossexualidade, que estava de olho na Sra. K. E que o Sr. K não estava investindo sobre ela, como ela dizia. E Dora tinha metade da verdade que Freud dizia, e tinha outra metade que Freud não dizia, não ajudava.
que era o fato de que, sim, ela estava muitíssimo interessada na senhora K, para saber como que uma mulher deve se portar, como ser uma mulher. E que não era o senhor K que ela estava interessada, coisa nenhuma. Ela estava interessada em ser admirada pelo pai dela. E que por isso ela dá um tapa na cara do senhor K e vai embora. Se quisesse o senhor K, ela não ia embora, ia dar um beijo nele, não ele um beijo nela. E Freud retifica isso, e muito mais tarde, para mostrar que Dora escapa da análise porque na transferência não foi possível trazer a razão da repetição em ato. Ela não entendeu por que ela fez o que ela fez, Freud não a ajudou a entender por que ela fez o que ela fez, seguiu continuando fazendo. Fez com Freud também, abandonou a análise e seguiu abandonando. Alguém me contou que leu a história da Dora até que ela morreu com quase 100 anos de idade. Em outro momento ela fez uma análise com um analista e teve maiores sucesso. Então, passaram-se um tempo. Vocês devem achar essa literatura, se pesquisarem. Eu não tenho para indicar, porque alguém me contou e eu não tive acesso à leitura, mas quem me contou disse que encontra-se artigo escrito em inglês e em francês, provavelmente vocês vão achar em outros idiomas também. O que quero dizer ainda? Então, que a repetição é um termo que Freud utiliza para dizer que na transferência ocorre repetições. Que a transferência é o lugar onde se opera sobre as repetições e sobre as resistências. Não há repetição nem resistência fora da transferência. Porque fora da transferência não há análise. A análise é a transferência posta em ato, e só ali na transferência que vai aparecer a resistência e a repetição. O que nós vamos ver são atuações fora da transferência. Atuações de resistência. Esqueci da análise. Puxa vida, tinha que estar lá em tal lugar essa hora e olha onde eu estou ainda, não vai dar tempo. Né? Atuações. E atuações de deu para mim, estou fora. Não é deu, não estou fora, tchau. Atuações, não repetições. Todavia, atuações que se repetem, vocês podem dizer. Atuações que se repetem. Mas se não conta, não entra no simbólico. E quando você pergunta, e quantas vezes você fez isso? Esse que atua diz para você, não sei, não contei. E aí ele conta, às vezes, deixa eu ver, 1, 2, ele começa a contar. E aí está trazendo para a transferência. Né? Isso é bastante clínico. É muito bonito quando você escuta um sujeito contando, né, contando para você das suas atuações, das suas repetições em ato, fora da análise. Então, está te dizendo que está no 5º casamento, que está na 3ª, 4ª empresa que ele abre em ramos diferentes, que não nada dá certo na vida dele, né? E que você faz uma pontuação para ele da ordem da repetição e pergunta quantas vezes, e ele, não contei. Né? E começa a contar aí. A ver, conta com o número, 1, 2, 3, né? Além de contar com palavra, começa a contar com a matemática. É bom sinal isso. Estamos indo bem quando isso acontece. Freud diz, o analisado não se lembra que diante dos pais ele era mal criado, rebelde, desobediente, brigão. Não recorda de nada disso. Mas ele fica muito puto da cara com o analista dele diante de qualquer coisa. Desafia e enfrenta qualquer superior com uma naturalidade que não sabe por quê. Só diz, eu sou assim. Eu sou assim. Então, esse eu sou assim é uma pista muito interessante, porque é uma defesa do eu, que cobre uma verdade da qual eu não quero saber. Lembra que o Freud, quando define o eu, ele diz o eu é a instância que não quer saber. O eu é o lugar das paixões. Lacan define as paixões. O eu é o vigilante, o guardião sagrado das paixões do ser.
o amor, o ódio e a ignorância. E a ignorância como sendo a mais forte das paixões, né? Tudo que o eu ignora é para sua legítima defesa. Né? Em legítima defesa, o eu age em legítima defesa. A ignorância é a legítima defesa do eu. Porque se o eu não ignora, aí vem a famosa frase do Freud do fim da análise. Lá onde o eu era, né? O eu era. Se o eu não ignora, o eu era. Então, temos aí a resistência como uma forma enérgica de defesa do eu. Por aí o Freud diz, minhas pacientes mentem para mim o tempo todo. Não tem o menor pudor em recorrer da mentira diante da possibilidade de uma verdade para poder defender-se de uma perda narcísica. Porque o eu se defende de perder narcisismo. O eu não quer abrir mão do narcisismo. Então, há uma defesa que consiste em mentir. Como você está? Tudo bem? Tudo bem, tá ótimo. A doce mentira, tudo bem. Melhor não falar disso, deixa pra lá. Isso, o eu sempre sabe o que é melhor. Sabe? E o saber do eu, diz o Freud, é resistência, negação e defesa. Sendo que a negação é uma defesa. O eu tem mais ou menos uns 20 mecanismos de defesa, 18 ou 20, por aí que o Freud nomeou, e usa todos. O mais enérgico, o mais comum, o mais importante é o recalque. Mas não é suficiente, então tem sempre um exército junto de aliados. Importante, Freud diz, de um lado tem o consciente, com o recalque, atuando. Né? O consciente, o eu é consciente, com seu exército de defesa, de recalque e sua força narcísica se impondo. Esse é o campo das terapias. Do outro lado de quê? Do outro lado do sujeito dividido em duas partes. Do outro lado tem o inconsciente. O inconsciente não tem defesa. O inconsciente não se defende. Não tem um exército. Todavia, anda muito armado. Hein? O inconsciente com a força do desejo. O inconsciente com a força do desejo. Hein? O que é a força do desejo? Hein? A força do desejo faz o inconsciente produzir. Trabalhar 24 horas por dia. Hein? Freud diz, o Marx inventou o capitalismo para mostrar o inconsciente. É assim, ele trabalha sempre, diz o Freud, não para nunca. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. Né? Quando o capitalismo montou a fábrica, que trabalhava em 3 turnos, 4 turnos, dia e noite sem parar, dia e noite sem parar, Freud escreveu essa frase dizendo, o inconsciente não para, é assim. É a força do desejo. Então, de dia, o inconsciente produz o que pode durante o dia. O que acontece? Esquecimentos, lapsos, né? Reações terapêuticas negativas, né? Uma série de coisas, acidentes, incidentes, né? E à noite, sonhos. De dia, devaneios, sonhos acordados também, não? Você está sonhando o tempo todo. Você sonha acordado. O Lacan disse que nós não paramos de sonhar. Acordamos de manhã para continuar sonhando. E isso é o devaneio, o pensamento. Eu brincava lá em Londrina dizendo, fica falando sozinho o dia inteiro consigo mesmo, blá, 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 em si mesmado, sonhando. Então, essa força do inconsciente que está aí produzindo sintomas,
ato falho, toda aquela lista, né? Freud nomeou 5, mas a gente pode acrescentar mais alguns, sem dúvida. Poder pensar tantas outras coisas. O inconsciente é mais amplo e muito mais poderoso nisso que chama a força do desejo. O que quer dizer a força do desejo? O campo pulsional, as forças pulsionais. Então, não é o mesmo a repetição e a compulsão à repetição. Não é o mesmo. A repetição está ligado à transferência, ao princípio do prazer, à pulsão de vida, à lembrança. A compulsão à repetição está ligado ao recalcamento, ao esquecimento, à pulsão de morte, ao que não pode ser lembrado, ao que requer uma interpretação. Lacan, no Seminário 11, cita o homem dos miolos frescos, né? Mostrando o que acontece e quando um sujeito fala de uma coisa pedindo uma interpretação e o analista não consegue interpretar. Né? Ele fala de um paciente de Cris, sobre quem Cris escreveu um trabalho contando uma história, e Lacan lê aquele caso e diz, olha só o que acontece. Isso que ele está contando que aconteceu aqui, como se fosse uma vantagem, é justamente um problema que acontece se não interpreta. Ele estava contando que se sentia um plagiador, que tinha feito um trabalho importante, um livro, mas que não gostou porque era tudo plagiado, e o analista então pediu que ele trouxesse para ler. Um analista bem intencionado, não? A realidade é mais importante que a fantasia. Não é o que o paciente pensa que é importante, é o que eu penso do que o paciente pensa que é mais importante. Né? Assim Cris agiu, disse, traz aqui, eu quero ler. Ele leu e disse, nossa, não tem nada de plágio aí, é um livro original. Devolveu para o cara e disse, não, tem nada de plágio aí. Esse negócio de você se sentir um plagiador é coisa da sua cabeça. Pois é. Aí ele saiu de lá. Então, na sessão seguinte ele contou para o analista, saí daí na sessão passada, fui caminhando ali pela rua tal, ali na frente, onde tem os restaurantes, fiquei olhando os restaurantes e me deu vontade de comer miolos frescos. Entrei nos restaurantes e comi miolos frescos. Então, Lacan dá risada, ironicamente, com essa atuação do analisante. Né? Não tinha interpretação. Ele teve que fazer em ato o que o analista não podia escutar. Dizer que é um plagiador é também dizer que come os miolos do outro, toma os miolos do outro para si, toma as ideias do outro para si. Eu pego para mim as ideias de outro. E claro que não se tratava de ideias de outro, porque o trabalho dele era a ideia dele, mas a questão não era essa. A questão era uma interpretação. Cadê? Não tem. Então vem o ato. Ato é sempre aquilo, toda passagem, o ato é uma demanda de interpretação. Todavia, se é uma passagem ao ato, não está endereçada a ninguém. Agora, quando é falado ao analista, então é um relato. Por isso o analista pede palavra. E por isso ele estava dizendo, eu me sinto um plagiador. Eu me sinto um plagiador é um pedido de interpretação. Não poder tratar, acolher e trabalhar com isso, né? Ou responder a isso com um sentido, que foi o que Cris fez, deu um sentido, leva a passagem ao ato. Há muito tempo atrás, quando eu estava começando na clínica, me lembro de um sujeito que estava um pouco indignado com algumas coisas, falava muito, e eu estava iniciando a minha clínica, e ele estava, acho que um ano e pouco aí, em torno de um ano de análise, vinha 2 vezes por semana, e um dia ele estava muito bravo com uma série de coisas do trabalho, da família, estava se separando, e ele disse, eu vou bater de frente. E vou continuar batendo de frente, algo assim. Né? E eu simplesmente cortei a sessão em silêncio, não disse nada. Como quem diz, ok. Né? Simplesmente cortei a sessão aí. Ficou, vou bater de frente. Não disse. Ele saiu, pegou o carro,
e no primeiro cruzamento bateu de frente. Sessão seguinte, entrou sentando na cadeira dizendo: não sei se eu vou ter dinheiro para te pagar, porque eu saí daqui sessão passada, bati de frente o carro. E eu imediatamente lembrei e disse: você falou que ia fazer isso? Depois na supervisão, rimo à vontade, porque o supervisor disse: se autorizou ele bater de frente, né? Tipo assim, você autorizou na medida que não disse nada, é como o Cris fez com o miolo fresco. Então foi a primeira vez que eu escutei falar do Cris com miolo fresco, foi nessa supervisão, né? Quando eu contei isso, o meu supervisor me contou, então, para que eu lesse em Lacan, que ia ter algo muito parecido, e eu li, então, a história do miolo fresco, que também ficou, nunca mais, né, eu esqueci que o analista deve, e é dever ético, interpretar. No mínimo, o que você quer dizer com isso? Jorge, já são 3h40, né? Eu acho que tem mais alguma coisa para falar, assim, rapidinho, para encerrar. Depois a gente entra com as perguntas. Eu vou, se vocês querem, eu vou fotografar e colocar para que vocês possam ter acesso às anotações, que elas, se eu tivesse lido, talvez pudesse ter sido mais rico. E quando eu falo, eu sempre me disperso mais e fica sempre uma diferença entre o que eu escrevo e o que eu falo. Então, se querem ter acesso também para estudar isso de novo, eu posso passar os rascunhos para vocês. Queremos, com certeza. A intenção desse rascunho, eu o fiz ao longo do texto, né, marcando, justamente para que vocês possam ter no rascunho uma espécie de resumo do texto, ou um pequeno resumo que eu fiz das ideias mais importantes do Freud. É claro que eu não copiei as ideias do Freud, mas como se eu tivesse eu fazendo um texto, né? Mas não é um texto, não escrevi um texto, né? Então é um programa de professor, que a gente faz um esboço para dar uma aula, ou faz umas anotações para uma conversa. Eu fiz na intenção de que era algumas anotações para uma conversa com vocês. Digamos assim, encerro dizendo: se querem as anotações, eu posso passá-las. Então pode passá-las. Ô Jorge, pessoal, acho que agora está aberto para perguntas, né? Depois o Jorge vai ficar com a gente até às 16. Aí depois nós vamos entrar na parte da discussão de caso clínico, mas aí eu posso daí continuar a conversa, o diálogo, né? Ou responder na medida possível as perguntas que forem surgindo aqui. Por gentileza, se forem mandar perguntas, mandem aqui pelo chat do grupo, e daí eu leio aqui e aí o Jorge vai respondendo, pode ser? Enquanto o pessoal vai escrevendo ali, Jorge, eu acho muito interessante a gente poder falar disso, né? Tanto que o ato não se confunde com o comportamento tão simplesmente, né? Mas o próprio relato, né? A fala é um ato, né? Não é um ato de falar, mas é aquilo que a fala é o ato por excelência, né? E o Lacan toma isso, né? O Lacan toma e diz assim: olha, a fala é produtora, né? Produz corpo, produz realidade, o que está ligado aí necessariamente à questão do desejo também, como você tantas vezes já colocou aqui pra gente, né? Lacan fala que há uma diferença entre a voz e a fala. E ele então diz que a fala é um ato da voz. Ele chama ato analítico uma palavra que o analista fala. Ele chama de ato analítico, a palavra que o analista fala. Para dizer que uma palavra é um ato. É muito importante entender o Lacan quando ele diz que a voz não é a palavra. A palavra é uma atitude que se toma com a voz.
Há uma decisão evocada, transformada na voz. Eu ordeno que... a voz é um ato. Eu te peço, é um ato. Quem fala pede, quem fala ordena, quem fala suplica, quem fala conta. Então, nesse sentido, falar é fazer ato. E o analista tem que falar bem pouco, mas tem que sustentar o que diz. Isso é o ato analítico. Ato analítico é que isso que ele diz, ele tem que sustentar. Se diz uma coisa e depois não sustenta, já não é mais possível que uma análise vá bem. A Mariana aqui está comentando, gostaria que falasse um pouco mais sobre comunicar a resistência ao analisante. Não entendi direito essa parte, por favor. O analisante não percebe que resiste. A resistência faz parte do eu. Mas o eu é um estranho também para o próprio analisante. Ele diz, eu não sei por que eu sou assim, eu não gosto de ser assim, eu não estou bem comigo mesmo. São manifestações de que há nele algo que ele desconhece. Eu queria saber mais de mim mesmo, vim aqui para me conhecer melhor. São muitas as expressões que possibilitam perceber como o eu se desconhece. E, ao mesmo tempo, o eu resiste a qualquer mudança, como vimos. Então, algo em mim clama para que eu mude, e isso é o meu sofrimento. O meu sofrimento é algo em mim que clama para que eu mude, que eu saia desse lugar, que eu saia dessa posição. Por isso, me cutuca com dor, com sofrimento, com angústia, com aflição. Todavia, não entendo isso. Não entendo isso. Há esse desconhecimento de si mesmo. Quando o outro escuta isso, quando o outro acolhe isso, estamos falando da análise, esse outro pode mostrar isso para o sujeito. Ele pode mostrar onde ele resiste. Mostrar, interrogando a ele, perguntando. E mostrar não é só apontar com o dedo. Mostrar é também conduzir por um caminho que às vezes demora. Freud diz não se deve comunicar ao paciente algo diretamente à consciência quando se vê que isso está aparecendo inconscientemente. Vai-se conduzi-lo pelas bordas para que ele possa ter um insight, sacar, perceber. E como é que se conduz? Isso é o manejo clínico. Isso é conduzir a transferência, manejar a transferência ou dirigir a cura. Você vai pela borda, apontando, mostrando, perguntando, coisas que vão fazendo aí, como Freud no texto Construção de Análise nos demonstra tão claramente. Então, o paciente pode dizer, você pode pensar como analista que uma coisa acontecendo uma vez só é um acontecimento. Mas que uma coisa acontecendo duas vezes já é uma escolha. Já pode ser interrogado. Por que isso se repetiu contigo? Já pode se dizer alguma coisa. Eu esqueci da minha sessão hoje. Esqueci de novo. Agora, BA é BA. Não é mais nem B, nem A. Então, esse apontamento, esse modo de construir em análise é uma das maneiras de apontar resistência. E apontar resistência é apontar um caminho para ele se conduzindo. Vou dizer de outro jeito que é permitir que ele possa ser alfabetizado e se ler. Conhecer o seu próprio alfabeto e começar a se ler isso que aparece nele como uma escrita. Isso que não para de se escrever lá no ultimíssimo Lacan.
isso que não para de se escrever e que ele vai poder ir lendo, ó, isso que está acontecendo comigo. E aí aquilo que é uma resistência vai virando um texto a ser lido, a ser interpretado, a ser modificado. Não sei se respondi. Sim, respondeu. Muito obrigada. Respondeu. Então, respondeu. Tem o pessoal perguntando aqui, Jorge, também, a respeito da repetição e a compulsão à repetição e a pulsão de morte. Você poderia falar um pouco mais? Bom, com relação ao convite do Jorge, ele está sempre convidado, né? Vamos ver se o Jorge topa daí a próxima sobre a direção do tratamento no Lacan, os princípios do seu poder. Quem sabe, Jorge? Mas fala um pouco mais da pulsão de morte, depois a gente vê o convite. Freud chama de pulsão toda marca que se inscreve no corpo. E a pulsão, Freud escreveu a pulsão no texto de 1894, no projeto de uma psicologia, onde ele usava a palavra traço minêmico, marcas minêmicas, mostrando que a pulsão faz marca, rasga a carne para deixar ali uma cota de gozo investido, uma cota de prazer, de satisfação. E a primeira pulsão, Freud cita como sendo a primeira, a oral, da boca, que abocanha o seio para se alimentar e equilibrar a biologia. Esse primeiro enlace com a pulsão, então a pulsão vem do outro, ninguém nasce com pulsão, não é biológica, é do outro. A biologia vai a óbito se deixá-la só por conta da biologia. O ser humano não sobrevive biologicamente, ele vai à morte. Quando ele nasce, ele está desorganizado. Um bebê que corta o cordão umbilical é um desorganismo. Ele está desorganizado. Então a mãe pega, põe no seio, e aí equilibra a biologia. Só que ao fazer isso, inscreve a pulsão. Há aí uma primeira experiência de satisfação, uma ligação com o simbólico, com a demanda de amor da mãe, que faz isso por amor, está apaixonadíssima pelo bebê, cheia de sonhos e encantos. E esse mamar é também se apropriar disso, ocupar esse lugar. Então, Lacan diz, o sujeito se inscreve no campo do outro, se inscreve no campo da linguagem. Esse pegar o bebê e colocar o seio na boca dele faz um traço minêmico no corpo do bebê, inscreve uma cota de satisfação. Isso vai se repetir milhões de vezes. Traços minêmicos, vai fazer corpo. Então, a partir daí, a biologia começa a fazer um corpo que começa a ter batimento cardíaco, frequência respiratória, um corpo que vai funcionar de outro jeito, não mais como estava no cordão umbilical, mas agora em harmonia com o corpo da mãe, a temperatura do corpo da mãe, a respiração da mãe, o jeito da mãe, o tom de voz da mãe. E por tempo isso vai ser assim, o sorriso da mãe, a ternura da mãe, a angústia da mãe, a aflição da mãe, a emoção da mãe. Vai mamando alimento para o corpo e afeto para a alma. Lacan chama de dom de amor esse tempo, essa vivência, onde o afeto da mãe vai afetando a criança e a criança fica afetada pela mãe cada vez mais, a ponto a mamãe vai entrando no quarto, a carne toda do bebê treme, ele balança o braço, balança a perna, sorri, todo denso, todo tenso, todo tensionado, né? Pura pulsão no corpo, querendo prazer, aí o princípio do prazer organizando a libido no corpo, circulando e por aí. Então, todo esse movimento aí é a pulsão de vida. Aí se empuxa a vida, a experiência de prazer, de satisfação. Todavia, a mãe não é só amor também, a mãe não é só quer satisfazer o bebê, a mãe tem suas misérias neuróticas, suas angústias, seus sofrimentos, suas dores de existir, suas incertezas.
suas aflições, hein, seus problemas mal resolvidos, isso também atinge o bebê. Né? A mãe também no terceiro dia quer abraçar o bebê e quer jogar na parede. Quer devolver para a cegonha. Né? Maldita hora que eu quis ter filho, sabe? Porcaria, acaba com a minha vida. Né? A mãe também, amor e ódio, né? Então esse amor e ódio também vai escrevendo no corpo do bebê. Ele vai lendo também que a mãe o ama, mas não tanto. Que às vezes ela odeia, e ele também vai odiá-la. E essa ambivalência de afeto, esses afetos diferentes, né? Freud vai mostrar aí que a pulsão se organiza de dois jeitos. Né? Há uma pulsão que se enlaça em objeto, porque ela é prazerosa. E há pulsões que não se enlaçam em objeto. E ela fica como uma potência, uma força vazia, sem um objeto. Né? Mas é um potencial destrutivo. Que, por estar sem objeto, pode ser endereçado a qualquer objeto. Pode ser contra si mesmo também. Um pouco dessa pulsão de morte é investida no próprio corpo. Com exceção de vocês, tem pessoas que não gostam muito de si mesmas, se odeiam um pouco. Algumas coisinhas de si, no mínimo. Nem que seja a pontinha do nariz, odeiam. Se pudesse eu tirava e jogava fora, botava outro melhor. E o ódio vai ancorar em algum lugar, em alguém, né? Em alguém, potencial destrutivo que está aí. Às vezes volta-se contra si mesmo num ato suicida. Né? E, enfim, a pulsão de vida e a pulsão de morte são os dois tempos de uma mesma pulsão, porque a pulsão de vida, de ter o prazer da mamãe me deu mamar, também aparece como pulsão de morte enquanto ela não vem e eu estou com fome. Metade do circuito da pulsão ele está vazio de objeto. Esse tempo que está vazio de objeto é a pulsão de morte. Esse outro tempo em que vem o que eu quero, que tal satisfação, tal prazer, aí há um encontro parcial. Esse encontro é parcial, se ele é parcial, se descompleta e deixa vazio de novo, é de vida. Se o objeto vem e fica, é de morte. Porque aí desaparece a fome. E a anorexia, por exemplo, é o predomínio da pulsão de morte, né? Onde não se pode mais encontrar o objeto, porque se ele vem é como se ele fosse tamponar o desejo, né? Matar o desejo. Então se morre com medo de morrer. É uma só, então, a pulsão de vida e de morte. São duas caras da mesma moeda. Né? Num primeiro tempo, ela vai como uma força que visa um alvo, no segundo tempo, como uma força que atingiu o alvo, obteve uma cota de satisfação, mas não se satisfez e quer mais, e quer mais, e quer mais. Nesse quer mais, ela continua insatisfeita. E veja só, a pulsão de vida é a própria pulsão de morte enquanto insatisfeita. E pulsão de morte seria a pulsão de vida plenamente satisfeita. A gente só fica pleno na morte. Não é uma boa ideia ficar pleno. É melhor ter sempre uma coisa faltando para amanhã. Putz, amanhã eu tenho... Vai ter amanhã. Enquanto eu tenho falta, tem amanhã. Ô Jorge, você podia dar uma aula de metapsicologia pra gente, né? Acho que umas 8 horas, um seminário. São temas muito apaixonantes, muito bonitos, muito... É a alma da gente, né? Quando a gente se identifica muito com esse discurso da falta, da incompletude, da existência, a gente começa a entender o que é isso de ser gente, né? Por que a gente sonha, por que a gente acredita, por que a gente ama, por que a gente faz o que faz na vida, né? O teu seminário pelo ESP lá vai ser sobre metapsicologia ou não? Marco, eu nem sei o que é lá, tem que me dizer, eu não sei. Eu sei que estou lá para alguma coisa, algum dia, sobre algum tema, mas não me pergunte quando é, sobre o que é, eu não sei. Vou ter que perguntar para o Bruno. Vai ter que falar com o Bruno, então eu falo com ele. Quando me passa por e-mail escrito e tal, daí eu
Tá, eu tenho. Como você faz quando você me passa lá, né, escrito direitinho, passagem do avião, nome do tema, horário, de local, mas eu não tenho isso ainda lá deles. Bom, Jorge, já está chegando o horário aí, queria agradecer de coração, né, a tua presença, a participação aqui. Eu sou sempre café com leite para falar, né? A gente tem uma relação muito legal, né? Me inspiro bastante em você no teu trabalho. Acho que é isso. Se alguém Bom, quer Marco, fazer eu queria te dizer ah, também, Marco, me parece que é importante te dizer que te escutei falando e que a tua fala de introdução foi muito. Me agradou bastante a tua fala, bastante clínica. Você sabe que eu sou um defensor da clínica. Eu acho que o discurso psicanalítico não deve ser um discurso filosófico, não é um blá blá blá, não é uma teoria. A psicanálise não é uma teoria. Os teóricos da psicanálise têm todo o direito de serem teóricos, de teorizar sobre ela, é bacana, é divertido teorizar, a teoria é agradável, fazer dela uma teoria é bacana. Eu tenho um monte de amigos filósofos, advogados que gostam de psicanálise, que lê Freud, Lacan, discutem entre eles, às vezes me convidam para discutir também com eles. Ok, só que isso não me interessa, não é clínica. A psicanálise que eu gosto de falar, que eu gosto de ler, que eu gosto de trocar ideias, é clínica. Essa que me serve para receber as pessoas que me procuram com lágrimas nos olhos e saem com um sorriso nos lábios. Só essa me interessa. Então, hoje eu tentei falar para vocês um pouquinho desse texto, que não é teórico, é um texto que Freud escreveu por receber gente com lágrimas nos olhos e deixá-las com um sorriso nos lábios. Então, um abraço para vocês, obrigado pelo convite e quando me convidar, agora então, que não preciso mais ir para o aeroporto, ficou mais fácil ainda. mais fácil, né? Só quero saber por que eu estou vendo pouca gente, tem muita gente aqui que eu não pude ver as carinhas, tá? Não aparecem as carinhas aí. E nesse tempo, eu já estou vai para 8 semanas que eu não saio de casa para nada, só vejo pessoas à distância, nem minhas filhas, nada, não saio de casa, tudo o que eu quero me trazem aqui no portão da casa, então estou trabalhando, conduzindo as análises, as supervisões, tudo à distância, e só vejo as pessoas assim. E hoje vi que algumas sim e outras nem pude vê-las. Então, um abraço para todas, mesmo para as que eu não pude vê-las. Um abraço para você também. Até a próxima, meu querido. Bom trabalho, tchau. Valeu. Pessoal, é o seguinte, eu vou encerrar então essa reunião aqui, tá? E aí daqui a pouco eu mando o link da próxima, que daí já é a discussão de casos clínicos. Daqui 20 minutinhos a gente retorna, tá bom? Tempo de banheiro, tomar uma água, um café. Se quiserem pedir iFood e mandar aqui para mim, eu recebo com o maior carinho. Comer um chocolate, olha lá, tô aqui tô preparado hoje, tá bom? Daqui 20 minutos eu mando o link lá. Um abraço, pessoal, até mais.